Você sabia que só a primeira parte da quinta temporada de Stranger Things totalizou mais de 100 milhões de visualizações? Pelo menos até onde a gente pesquisou. Imagina quando contabilizar junto com a segunda parte e o episódio final. Gente, a série acumulou muitos fãs ao longo desses anos, nós somos um deles. E assim, nesse vídeo, a gente vai discutir aqui algumas coisas da quinta temporada que a gente acredita que sejam importantes, fazer uma análise e trazer alguns pontinhos aí pra vocês. Vem com a gente. Eu acho que pra gente conseguir discutir com detalhe, é importante a gente falar sobre o que a série aborda, né? A série é uma série muito querida, é uma série que a gente tem um carinho muito grande e ela passa por vários temas que são importantes e cruciais pro desenvolvimento dos personagens, né? E pra narrativa como um todo. Eu acho que o primeiro ponto é a amizade, né? Exato, o primeiro deles, sem sombra de dúvida, é a amizade. A gente começa vendo essa amizade se iniciar lá na primeira temporada, depois a gente tem a adição de uma personagem que é a Eleven, já na segunda a gente tem a adição da Max e fecha esse círculo de amigos, né? São 6 crianças que estão ali a todo momento, tendo uma evolução da amizade, esse tema tá sempre permeando a série. A gente também tem a amizade dos outros núcleos, né? Dos adultos, dos jovens adultos. Então é muito interessante ver o quanto a amizade é importante para Stranger Things. Sim, é um tema muito importante e a gente colocou um outro aqui que é a paternidade e a maternidade. A gente tem ali a paternidade do Hopper, dele já ter perdido a filha, aí depois a Eleven, que vira a segunda filha dele. A gente tem a maternidade também da Joyce em relação aos filhos dela e dos outros pais, mas acho que da Joyce e do Hopper são os que mais são tratados ali na série, né? São os mais fortes, né? Que mais se destacam, assim. E o quanto essa maternidade muda e amadurece ao longo das temporadas. Isso é muito legal de ver também. Exato, e a gente tem um amadurecimento dos personagens, né? São muitos anos acompanhando eles e todos tiveram uma crescente e isso é bem legal de visualizar. A gente também não pode deixar de mencionar que eles são todos muito carismáticos, né? Pelo menos o núcleo principal, e ver essa evolução e amadurecimento deles é muito, muito bacana. E falando de amadurecimento, a gente não pode deixar de mostrar o amadurecimento dos pais também. Exato. Porque tanto o Hopper quanto a Joyce são super protetores com os filhos, em especial a Joyce com o Will, né? E a gente vê o quanto isso atrapalha o desenvolvimento das crianças e o quanto é bom também os pais deixarem as crianças quebrarem a cara, passarem por apertos. Ok, quebrar a cara ali é o apocalipse, o fim do mundo, mas ainda assim vale a pena as crianças terem a oportunidade de ter as vivências delas, porque não adianta os pais ficarem só em cima demais. É legal ver que os personagens também amadureceram, né? Exato. E aqui a gente pode citar já o tema luto, né? Porque esses pais, principalmente a Joyce e o Hopper, são super protetores porque eles vivenciaram o luto. O Hopper já inicia a série em luto e a Joyce vive um luto quando ela perde o Will lá na primeira temporada. Então é interessante a gente ver o quanto o luto foi trabalhado também ao longo da série. Tem, né? A Max também, que perdeu o irmão. Exato, exatamente. Tem o luto da perda que o Dustin sofre. O Dustin sofre mais que todos os outros em relação à perda do Ed. Nossa, a perda. Nós todos, né, sofremos esse luto da perda do Ed. E o amor permeia, acho que todas as relações dentro do Stranger Things, né? A série fala muito sobre o amor. E a gente não tá falando aqui de amor romântico. Também tem o amor romântico. Também. Mas o amor enquanto uma força que move aqueles personagens, né? Sim, eu acho que o amor tá permeado assim em todas as relações ali, né? Sim. O primeiro amor, né, entre o Mike e a Eleven. A gente tem o amor de pai e mãe. De pai e mãe, o Hopper e a Joyce. A gente tem o amor também do Hopper com a filha. Enfim, o amor tá dentro da série, acho que em diversos momentos. Eu acho que é a oportunidade de redescobrir o amor da Joyce e do Hopper também, que é uma coisa muito legal. Já ali quase na terceira idade, os dois. E dando uma nova chance pra viver o amor, considerando os traumas que os dois têm, né? Então isso é muito importante. Aí tem uma outra coisa que tá linkada com esse tema, que é a lealdade e o acolhimento, né? A gente vê o quanto a série foi inchando de personagens, mas todos que chegaram sempre foram muito leais e foram muito bem acolhidos por quem tava já no elenco, né? Exato, e são personagens que teoricamente fogem um pouco do que é o convencional, aquele padrão americano que é pregado, né? Isso que é legal. E esses personagens eles são acolhidos e eles demonstram lealdade, né? E isso acho que é muito interessante na série. Até porque a frase, né, do Mike com a Eleven que marca muito é amigos não mentem, né? E ela tá falando muito sobre essa lealdade, sobre o amor, enfim. Eles, além de serem muito leais, só para não esquecer do acolhimento, a questão do acolhimento da Eleven para com o Will, né? O Will, o Mike, todas as crianças fazem essa recepção ali da Eleven, mesmo com um pouco de reticência, às vezes no começo um personagem um outro, mas eles acolheram ela, depois a Max foi a mesma coisa. Então todos esses momentos que a série passou de trazer novas pessoas e todas
serem acolhidas é muito bonito e muito positivo. Depois que você dá uma reassistida na série que a gente fez isso, esses temas ficam muito mais evidentes. Exato. E a série ela aborda também o estranho, que nem sempre vai ser o vilão, né? Em muitos casos ele não é o vilão. Uma boa parte não é, na verdade, né? Ele é o mocinho, ou ele é um personagem muito importante. Também, às vezes, o estranho não é uma coisa também tão unidimensional, né? Às vezes ela tem várias características, o que é interessante. O irmão da Max é um grande exemplo disso, tem uma redenção, né? Bem interessante também. Além, teria que ter uma redenção, mas quando eu penso também em um personagem estranho, a gente pensa no Ed, que seria um personagem que é rejeitado. A gente pensa nas 4 crianças, que são os nerds, as crianças mais ali padrõezinhas e populares vão rejeitá-los, e eles são legais, têm os seus valores, e muitas vezes são mais legais que as crianças que se acham as melhores ali, né? Então, essa tratativa positiva do diferente, do estranho, é muito legal ali na série. E tudo que aborda o mundo invertido é muito interessante, toda a parte que tem o estilo oitentista da série, as músicas, a questão dos poderes, tudo isso é muito legal e é muito importante para a narrativa da série, é muito divertido de ver, mas isso não é o coração da série, né? É o que eu digo quando eu converso com algum amigo. Você acha que Lost é sobre a ilha ou sobre as pessoas, os personagens? Lost é uma série sobre os personagens. E Stranger Things, por mais que tenha todo esse estilo oitentista que a gente ama e tudo isso que a gente gosta muito, isso não é o menos importante. Tudo que a gente trouxe acima é o coração da série, que é a relação dos personagens. Toda essa parte é um complemento muito legal, uma embalagem bonita, muito bem feita. Mas isso é um complemento pro principal, que é a estrutura de amizade, de relação, de amor, toda a forma como esses personagens se relacionam, né? Tudo isso é uma alegoria, né, para poder falar sobre a amizade, o desenvolvimento da infância também, né, que é vivenciado aí dentro da série. Enfim, a série também, acho que foi muito marcada logo no início, né, por todo esse mix que ela tem de beber de várias fontes, mas assim, acho que tá bem claro pra todo mundo que ela deixou sua marca e que ela já tem a sua identidade, isso já há anos atrás, mas acho que essa 5ª temporada ela só reforça isso pra gente, né? Sim, exatamente. Bom, nós gostamos muito das 4 primeiras temporadas da série, todas elas são cheias de momentos inesquecíveis. Memoráveis, maravilhosos. Exato. Também temos pequenas ressalvas, né, sobre essas temporadas, mas acho que os momentos inesquecíveis ficam mais fortes, assim, é algo que sobressai aquilo que incomoda, né, então na primeira temporada a gente tem o desaparecimento do Will, a apresentação do mundo invertido, a Joyce colocando lá os pisca-piscas na parede dela, né, com aquela busca incessante pelo filho dela, isso marcou muito, acho que ali Stranger Things já disse pra gente que ia ficar marcado na cultura pop, e depois as outras temporadas, a gente não pode deixar de falar da Max, né. A parte da Max que ela sofre com o irmão, depois a Max ali naquela cena, não só a Max, mas todos os personagens naquela cena do shopping, acho que é na 3ª temporada, que é muito legal também. Exato, ela fugindo do Vecna, né? Na 4ª temporada, eu acho que pra mim, aquele episódio da Max na 4ª temporada é um dos melhores episódios da história de séries, assim. Aquele episódio é na medida perfeita. Emoção, ação, drama, tem tudo ali. Eu chorei horrores naquele episódio. Pra gente é o ápice da série, né? É o ápice da série. Na segunda a gente tem também toda a questão do Will ter voltado do mundo invertido, mas ele ter toda aquela sensação que ele tem, né, de que o mundo invertido tá ali, o devorador de mentes, enfim. Sim. A série tem momentos assim que nunca vão ser apagados, acho que da nossa memória, e muitas outras séries já têm bebido do que Stranger Things fez. Eu acho que, desculpa te cortar, acho que vale a pena falar que as 4 temporadas de Stranger Things são muito boas. Mesmo com as ressalvas que a gente acha que tem, excelente, de coisas que são incômodas, são 4 temporadas redondas, assim, que um errinho ou outro que não traz um incômodo. Eu acho que dá pra se divertir muito e eu assistiria tranquilamente. E não só se divertir, mas eu acho que é uma série que toca você, né? Você se emociona muito assistindo a série. E acho que ela tem tantas temáticas sendo abordadas que com certeza ela vai te tocar em algum ponto ali da sua vida, algo que realmente te marcou, e a série vai conseguir chegar nesse ponto e te tocar. Sim. Bom, a gente pode deixar de falar, né? Esse vídeo é sobre isso, sobre o que nós achamos da 5ª temporada. Assim, o último episódio foi apocalíptico, foi maravilhoso. A gente acha que ele foi muito divertido, ele trouxe tudo o que a série, ele fechou ali tudo que a série tratou em todos os momentos, em todas as temporadas. A gente gostou dessa 5ª temporada, mas com algumas ressalvas, tem algumas coisas que a gente considerou bem cômodas na 5ª temporada. A gente vai tratar aqui com vocês isso. A gente vai falar um pouquinho da primeira parte, da segunda e do final. E eu acho que vai ser importante pra gente conseguir entender o porquê que, pra nossa visão, a 5ª temporada é a temporada mais fraca, embora o último episódio tenha sido muito bom.
E falando sobre a primeira parte, eu acho que uma coisa que, pelo menos pra gente, pareceu muito claro, é que se repetem muitas as coisas na série, assim. Não que não tenha repetições nas outras temporadas, mas nessa especificamente me incomodou mais, muito, muito, porque tem coisas que não tinham necessidade de estar ali e se repetiram, alguns arcos, algumas situações que parecem replicadas de outras temporadas e dentro dessa própria temporada mesmo. Então, na minha visão, ali são 4 episódios muito longos que poderiam muito bem ser 3 episódios. Não precisava ter alongado tanto algumas coisas. Concordo. E acho que a gente pode começar dizendo que, assim, as cenas de apelo de possíveis mortes... Não, para com isso! A gente já tem um vínculo com esses personagens. Se for pra eles morrerem, que eles morram. Não coloca uma cena pra ficar apelando ali pra gente de novo e nada acontece, né? Acho que isso Sim. incomoda bastante. É, porque você pode colocar o seu personagem numa cena de perigo que ele quase vai morrer, que ele não vai morrer. O problema é o abuso disso, né? Stranger Things abusou demais disso ao longo das temporadas. E nessa, um exemplo é a cena do Hopper, que eu fiquei irritadíssimo. Ele vai lá, quando eles estão no mundo invertido, ele é Eleven pra poder pegar a Kali que tá lá dentro. A gente não sabe o que é Kali ainda, né? Acho que é o Vecna. E aí ele vai lá pra se sacrificar. Só que ele já fez isso outras 2 vezes na série. E outros personagens passam por essa mesma situação de quase morrer, sendo que eles já passaram por isso e eles não morrem. É o momento, não precisa virar Grey's Anatomy, não precisa virar Game of Thrones. Mas em algum momento seria importante que alguns personagens tivessem morrido. Sim. Amo todos os personagens, é difícil desapegar deles. Mas esse instante decisivo tem que realmente ter alguma consequência. Não dá pra ficar sempre no quase todas as vezes, Sim. né? Senão você perde um pouco essa noção de perigo, né? Exatamente. Acho que a gente tem uma suspensão de descrença, é uma série de ficção, mas eles estão enfrentando muitos perigos e ninguém morre. E cada vez mais a temporada tá cheia de personagens, né? Eles Isso. foram, como você disse, inflando de personagem e não tem coragem de matar nenhum personagem, né? Isso. Então isso acho que incomoda muito a gente, Bastante, bastante. E uma coisa que é um pouco complicada, que pra gente, assim, não sei como eles tratariam isso, foi de novo mostrando a cena da Max. Muito. A mesma música, a mesma cena. A cena já teve o impacto que precisava na 4ª temporada, foi icônico, foi inesquecível, marcou a cultura pop. Agora você me coloca nessa temporada, de novo, a repetição da mesma cena, gente, não precisa. É triste, não Você tem perde clímax. o peso da cena, Totalmente, totalmente. Você desfaz aquilo que você fez na temporada passada, né? Então Sim. não precisava dessa cena assim. Ai, de nossa, forma alguma. eu vi aquilo, eu falei, ai, não acredito, de novo. Aí depois eles fizeram de novo ainda, né? Você fala, gente, dela com a Holly, sabe? É que eu acho que vale desnecessário. dizer que em específico a gente não gostou dessas, pelo menos, quer dizer, né, acho que eu, assim, quando eu conversei com o Bruno, que eu não gostei dessas cenas dentro da memória do Vecna, essas cenas que são replicadas, acho que não toda a parte da memória do Vecna, mas as cenas que são replicadas, que você tá vendo elas novamente. Isso me incomodou bastante, acho que perde o peso das cenas, né? Me incomoda só essa parte do mundo vermelho ali, que era a cena da Max. O restante não me incomoda tanto, mas como eu disse, poderia ter sido mais reduzido um pouquinho, então seria menos cansativo. Sim. E por fim, acho que, assim, a Joyce tinha que ter morrido, gente. Naquele momento que o Vecna aparece, que ele ataca todo o exército, aquele momento eu acho que seria catártico se a Joyce morresse e o Will, por conta disso, despertasse os poderes dele. Acho que ia ser incrível, assim. Sim, porque não tem... Assim, eu não consigo nem falar. O Vecna vai lá, ele mata brutalmente as pessoas do exército, mas sempre quando chegam os personagens principais, eles dão uma segurada. Isso acontece em diversos filmes e séries. O problema é que Stranger Things abusa disso. Sim. Foi muito legal ter guardado a Joyce para aquela cena icônica lá do final, do Vecna, que é até um pouco sádica, mas... Foi legal, mas será que não teria sido muito melhor se ela tivesse morrido? Sim. Não que eu queira que as pessoas morram, é que simplesmente as coisas precisam ter consequências. Sim. E em Stranger Things falta consequência, pelo menos é a minha percepção, assim. E quando tem, às vezes eles voltam atrás, né? Isso me incomoda bastante. E agora, falando sobre a segunda parte, ela dá uma melhorada muito grande, pelo menos na nossa percepção de ritmo. Serem 3 episódios foi melhor, ainda acho que poderia ter sido um pouco mais curto, mas isso melhora bastante o ritmo ali dos episódios, e eu pelo menos assisti e fiquei mais engajado do que quando eu vi a primeira parte. Exatamente. E assim, os diálogos nessa segunda parte, eles parecem um pouco deslocados, então eles surgem em muitos momentos em que já começou a ação, já tá num ponto crítico, e aí eles estão muito calmos, começam a conversar, e aí vem um assunto que a gente quer sim ver o desfecho disso, mas será que não dava pra ter feito isso já lá na primeira parte? Ou ter feito um pouco mais curto, de repente. A gente colocou uns exemplos aqui. A Nancy e o Jonathan conversando lá naquela sala. É interessante o diálogo deles, é legal, é emocionante, eu não vou falar que eu não fiquei tocado, Sim. mas ficou um pouco longo ali, né? Ficou bem longo. E repetitivo um pouco. Repete aquilo que a gente falou da primeira parte, né? Eles não vão morrer, então
essa cena tem tanto valor assim, né? Exatamente. A gente tem a cena do Steve também com o Dustin, embora eu tenha me emocionado bastante. Muito, eu também me quando emocionei. o Dustin abraça o Steve e fala, não vai, eu não quero perder mais ninguém. Mas essa briga entre os dois, ela já tá acontecendo há um tempo. Então Sim. acho que isso já podia ter sido resolvido lá. Já na até primeira cansou parte. um pouquinho na outra temporada, tinha cansado um pouco essa briga entre eles. Inclusive, essa separação deles ali é uma coisa que a série faz bastante, de separar os personagens, às vezes isso incomoda um pouco, porque parece que eles não sabem o que fazer, por exemplo, com a Eleven, mas aqui, eles foram separados. Gente, eles estão no mundo invertido, procurando o Vecna, eles vão realmente se separar ali? Ok, estavam com pressa, então vamos nos separar. Mas ainda assim ficou muito oportuno para que essas cenas acontecessem. Me pareceu muito manipulação de roteiro do que uma cena que foi organicamente acontecendo. Embora as duas foram emocionantes, gostei. Só acho que poderia ter sido um pouco mais curta e ter sido encaixado de uma outra forma, né? Exato, né? Como eu disse, por exemplo, lá na cena do Will, de repente se tivesse tido a morte da Joyce e ele tivesse libertado os poderes dele ali, talvez ele já poderia ter entrado se assumindo, sabe? Que é aquela cena dele que foi longa, eles estão se preparando. Acho que A perde cena um é pouco bonita. o timing. A cena é bonita e é fofa. A cena é tocante pra gente, principalmente Sim. enquanto LGBT, mas Sim. assim, perde um pouco o timing das coisas, eu acho. Eu achei que ficou um pouco longa a cena. Embora ela tenha ficado bonita, ela me parece deslocada, porque eles tinham 5 minutos pra ação. E aí ele convoca uma reunião. Será que se de repente ele tivesse falado com as pessoas ali mesmo, logo lá na entrada, já botado pra fora e falado... Eu acho que a série abusa desses momentos que são legais. Todo filme tem isso, ele tá naquele momento decisivo que a coisa vai acontecer, aí os personagens principais começam a conversar uma coisa muito importante sobre eles, algum segredo, alguma coisa que tá guardada há muito tempo, mas eu achei que o Stranger Things dá uma abusadinha. E vamos falar do final logo, né? Porque Bora. esse final, pra gente, foi assim, o acerto da temporada, né? Sim. Ele melhorou muito o ritmo em relação às outras duas partes. Como eu disse, a primeira foi um pouco mais fraca, a segunda parte foi um pouco melhor. Esse final a gente achou muito bom. Tiveram alguns problemas, mas a gente achou que foi engajante, você fica ali angustiado, você quer que as coisas aconteçam. O ritmo tá muito melhor. Tem cenas de ação muito legais, tem cenas tristes, enfim, tem muita coisa legal acontecendo ali e que parece que retomou o gostinho que era as outras 4 temporadas, né? Exato. Eu acho que só tem uma única ressalva desse final, assim, que me tira um pouco da série, que inclusive eu falei isso pro Bruno enquanto a gente tava assistindo. A estética desse novo mundo, dessa dimensão que o sim. Vecna tá. Isso me tirou bastante daquele lugar sombrio do Stranger Things, Sim. do mundo invertido, dos esporos, assim. Isso me tirou um pouco dessa ambientação da série. Mas eu acho que, assim, o final foi muito bem acertado, eles nos surpreenderam, assim. Eu acho que falando isso que você comentou da estética, não me incomodou tanto quanto incomodou ele, mas eu também senti falta porque a gente gostava tanto daquela estética do mundo invertido e de como as coisas eram meio sombrias, e ali a gente entendeu a proposta, mas pra gente ficou meio um Foi cenário... apresentado de forma muito abrupta, eu acho. Pra pensando que é o final, o encerramento de uma série de 5 temporadas, e você tava sempre falando sobre o mundo invertido, a estética Sim. da série é essa estética sombria, e que tem um pezinho, né, muito grande ali no terror. Esse do deserto não tem tanto, né? Sim. A gente achou que faltou um pouquinho, mas algumas pessoas comentaram que a gente também não tinha gostado muito dessa estética. Não sei se é o caso de vocês, se vocês tiveram essa impressão, comenta aqui com a gente. Sim, mas gostei das referências, né? As referências são relacionadas a RPG, a Dungeons and Dragons, essa dimensão parece muito uma quest, assim, especial que eles estão dentro desse mundo do RPG. Inclusive eu falei pro Bruno, em vários momentos eles lembram um pouco Caverna do Dragão, né? Tem um deles, eu não lembro se era o Steve ou o Dusty, mas que tá com um escudo nas costas, a Joyce com um machado, assim, pra mim tinha muito cara, assim, de desenho dos anos 80, 90. Ficou muito legal, e se você quiser ver algum vídeo sobre isso, tem vários canais no YouTube que já fizeram análises de easter eggs e de coisas que foram apresentadas, semelhanças, que vale a pena dar uma olhada também. E a gente vai fazer um vídeo também com 12 curiosidades da série, mais algumas adicionais, não perde. Isso, vai ter um vídeo de curiosidades. E a Batalha do Vecna, que finalmente com a Eleven chegou. Ali na casa, a gente gostaria que tivesse tido um pouquinho mais de batalha, porque a gente queria finalmente ver os poderes se degladiando ali. Sim. Mas foi muito legal eles lutando ali, o Vecna tentando pegar a Eleven, todo mundo atacando o Mind Flayer, que finalmente o Mind Flayer voltou, a gente entendeu qual que é a ligação dele com o Vecna. A gente achava que o Vecna que era o boss, mas não é na verdade, o boss era o Mind Flayer todo o tempo, né? Então foi muito legal essa batalha da criatura atacando eles ali trabalhando em equipe.
e danificando o Vecna, que mostra que a Eleven sozinha não poderia destruir ele. Exato. Então, o Will do outro lado. Então, toda essa interação entre eles foi fundamental para mostrar o trabalho em equipe, a amizade, todos os pontos que a gente ressaltou ali em cima. E, novamente, acho que reforça isso pra quem já foi, né? Todo mundo já foi criança, mas pra quem não é mais e já jogou RPG, seja no videogame, no computador ou de folha mesmo, eu jogava com os meus primos um RPG meio diferenciado, um dia eu posso contar, mas é muito legal. Um Sim. tacando lança-chamas lá no Mind Flayer, aí o outro joga o Molotov e o outro acende com um sinalizador. Sim. Isso foi muito, muito divertido de ver, assim. Foi. Embora tenha a cena da Eleven pulando em cima do Mind Flayer versão Caju, eu achei linda aquela cena, aquela bem miudinha e a cena Sim. abrindo assim, ficou bem legal. Ela abrindo ele, né, encarando frente a frente, assim, o Vecna. Isso foi muito divertido, assim, de ver na tela, né? Acho que teve um desfecho muito emocionante, assim. E épico. A Nancy, assim, é uma personagem, assim, Era a amável. série dela agora. Ela é jornalista investigativa, ia dar uma série maravilhosa. Eu quero um boneco dela, assim. Eu quero um action figure dela, assim. Muito. Com aquela metralhadora na mão. Nossa, ela é incrível. Muito legal. E pra gente conseguir finalizar o vídeo, a gente queria trazer nossos pareceres individuais, até porque a gente tem opiniões um pouco diferentes. O que eu queria comentar pra vocês, da minha percepção da série como um todo, Stranger Things marcou a cultura pop. Foram 5 temporadas icônicas, inesquecíveis, embora a gente tenha essas ressalvas da 5ª temporada, até pode parecer que a gente odiou, e muito pelo contrário, a gente só ficou decepcionado, porque a gente, 2 anos, 3 anos nessa temporada, eu imaginei que ia vir algo mais redondo. Mas a gente entende que marketing influencia, a agenda de atores influencia, mas não significa que ela foi ruim. Tiveram momentos icônicos nessa temporada, desde a primeira parte, quanto da segunda, quanto da terceira. A mãe da Holly lutando com o Demogorgon, embora um pouco exagerado, mas muito legal. Foi emocionante ali a Holly fugindo. A gente tem a cena deles ligando a serra elétrica. A gente tem aqueles momentos que os personagens conseguem se encontrar, eles estão todos juntos. Você fala, ai, que fofo. O professor, embora seja excesso de personagem, foi muito fofinho ele entrando ali. Ele é um personagem carismático. Então foi assim pra gente muito valioso e muito divertido ter assistido essa temporada. E a gente com certeza vai reassistir Stranger Things em algum momento. E talvez a gente reassistindo até mude opinião em relação a alguma coisa ou outra. Mas pra gente, Stranger Things valeu demais. E gostaria muito que todas as séries de hoje em dia tivessem no máximo 5 temporadas. Não precisa de mais do que isso, porque cansa. Acho que então até 5 menos. temporadas tá bom. Eu espero até que menos. Porque cada vez mais eu acho que com a maturidade e assistindo, né, conteúdos, porque a gente consome bastante, eu venho percebendo quantas coisas se perdem quando elas têm muitos episódios ou muitas temporadas e podia terminar antes, assim, podia terminar bem e antes. Porque às vezes fica algo até meio... é quase masoquista, assim, porque você fala, nossa, eu gosto muito desses personagens, eu gosto muito desse cenário, eu gosto muito desse mundo, mas quero ver mais conteúdo, mas não tá bom. Sim. E aí às vezes a gente não desapega e fala, não, encerra logo isso, pelo amor de Deus. Mas acho que Stranger Things termina com um sentimento muito satisfatório. Eu compartilho da opinião do Bruno, assim, em muitos aspectos. Sinto só que, pra mim, teria que ter uma luta mais coerente ali da Eleven com o Vecna, porque eles seguraram muito a Eleven, não sabiam o que fazer com ela. E aí eu falei, nossa, quando ela encontrar o Vecna vai ser assim... coreografada a luta, sabe assim? Vai ser tipo aquele personagem que serve do Thanos lutando, sabe? Com poder psíquico. Eu sei que ela não tem tudo isso, mas eu imaginei um pouco mais assim. Mas a série termina com um saldo muito, acho que satisfatório pra mim, mesmo apesar de todas as polêmicas que envolveram também, né? Acho que o elenco, anos pra gravar, acho que são muitas variáveis, eles conseguiram ter um desfecho assim, acho que digno pra fechar a série muito bem, assim. Acho que todo mundo, quando fala da série, a gente viu também alguns comentários, né, da série, acho que tem essa mesma sensação, assim, apesar dos pesares, a série termina muito bem. Acho que essa é a minha opinião. Acho que é um resumo de carinho por esse mundo que a gente entrou e viveu nele tanto tempo, né? Foi muito gostoso e valeu muito a pena. É esse o nosso vídeo. A gente, como ele disse, a gente fez um vídeo sobre 12 ou 13 curiosidades da 5ª temporada de Stranger Things. O vídeo sai na semana que vem. Então volta aqui pra poder assistir. A gente vai deixar ele linkado aqui depois que ele tiver saído. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, gostou do que a gente comentou, concorda com a nossa opinião, mudou de opinião, comenta aqui com a gente, curte, compartilha com seus amigos. Um beijo. E meu despertador tocou. Despertador, Deu gente. tempo do vídeo, gente. Tchau.